Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós terminamos mais um parágrafo, ou melhor, mais um artigo do nosso credo que trata da revelação de Deus. E depois de termos visto como Deus revela o seu projeto benevolente, de termos visto as etapas da revelação, de termos visto como Jesus Cristo é o mediador e plenitude de toda a revelação, o nosso catecismo, então, apresenta, como sempre faz, uma série de parágrafos que são um resumo de tudo que foi visto nesse artigo. Isso está a partir do parágrafo número 68. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao ser humano. Assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo da sua própria vida. Deus não revela apenas verdades que nós devamos saber de cor. Deus se revela a si mesmo, revela o seu projeto e revela o mistério do próprio ser humano. Deus revela o homem a si mesmo. E assim ele oferece ao homem uma resposta definitiva e ao mesmo tempo muito rica às questões que o próprio homem faz acerca do sentido da vida e do objetivo da sua existência. Parágrafo 69. Deus revelou-se ao homem comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Vimos como a revelação ela é progressiva. Ela é gradual. Deus não revela tudo de uma vez. Deus se revela gradualmente, comunicando-lhe o seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. É algo que o Vaticano II nos ensina com muita clareza. A revelação de Deus se dá através de palavras e gestas, ou seja, ações de Deus na história. As ações esclarecem o sentido da palavra, as palavras esclarecem o sentido das ações. Por exemplo, o Êxodo foi uma grande palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas aquela que é verbalizada. A travessia do Mar Vermelho é uma grande palavra de Deus. O exílio foi uma grande palavra de Deus para o povo. Por outro lado, as palavras que Deus dirige ao povo através dos profetas, através dos patriarcas, através de homens e mulheres que ele escolhe, elas vão clareando, melhor dizendo, o sentido das próprias ações de Deus. Então Deus se revela gradualmente, comunicando o seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho, parágrafo 70, para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus fala através da sua criação. Senhor, quando contemplo os céus estrelados, quando eu medito nas noites do luar, eu me pergunto que valor imenso não deve ter o ser humano para estar sempre na tua lembrança e ser tratado com tanto carinho. Basta lembrar do grande São Francisco de Assis, que via a Deus no irmão Sol, na irmã Lua, na irmã Terra, na nossa Mãe Terra. Mas para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele se manifestou pessoalmente já aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e falou-lhes mesmo depois da queda, prometendo-lhes a salvação e oferecendo-lhes a sua aliança. Parágrafo 71. Com Noé, Deus fez uma aliança eterna entre ele, Deus, e todos os seres vivos. Gênesis 9, versículo 16. A aliança cósmica com Noé é uma aliança que abarca todos os seres vivos. E esta aliança há de durar enquanto durar o mundo. Parágrafo 72. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e com sua descendência. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O nome de Abrão é mudado por Deus para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. A partir, então, da descendência de Abraão, Deus forma seu povo.
o povo de Israel, ao qual Deus revelou a sua lei através de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, é conhecido pelos nossos irmãos judeus como a Torá. Torá quer dizer instrução, não apenas lei. Muitas vezes se traduz Torá como lei. O Pentateuco não é construído só de leis. Basta lembrar a narrativa da criação, a narrativa do pecado original, a história de José do Egito, a história, enfim, do êxodo, da aliança no Sinai. Deus, através de Moisés, ele revela a sua lei, os 10 mandamentos. É toda a tradição do Sinai. É no Sinai que Deus, então, revela a sua lei. Depois, pelos profetas, que fazem parte privilegiada desta história, Deus preparou esse povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Uma coisa que é preciso sempre insistir, que a lógica da salvação, ela é a lógica da parte pelo todo. Se Deus escolhe uma pessoa, um profeta, um vocacionado qualquer, não é para colocá-lo numa redoma e para curtir com ele uma amizade ali só entre Deus e aquela pessoa escolhida. Não, não. Qualquer vocação é sempre em benefício do todo. Assim também com o próprio povo de Israel. Deus escolhe esse povo não apenas para que fosse só eles os únicos beneficiários dos dons de Deus, mas para serem instrumentos de bênção e de salvação para toda a humanidade. Então, pelos profetas, Deus já vai preparando esse mesmo povo para acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Parágrafo 73. Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho. Vimos como a carta aos Hebreus, logo no começo, diz: de muitas formas, de muitos modos, falou-nos Deus aos nossos pais e aos profetas, mas nos tempos que são os últimos, ele nos falou através do próprio Filho. Em Jesus, Deus estabelece a nova e eterna aliança, portanto, uma aliança que vai durar para sempre. A aliança cósmica com Noé, destinada a toda a criação, a todo ser vivo, ela também dura para sempre. A aliança com Jesus, ou a aliança que Deus estabelece conosco em Jesus, também é uma aliança definitiva, a nova e eterna aliança. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Vimos a diferença entre revelação pública e revelação privada ou particular. A revelação pública é aquela que está consignada nas Sagradas Escrituras. Dessa revelação, Deus assume pessoalmente a autoria e daí a infalibilidade e a inspiração das Sagradas Escrituras. As revelações chamadas particulares, que são as diversas aparições, que inclusive são algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja, Lourdes, Fátima, Catarina de Labouré, tantas outras, tantos outros santos, o Santo Padre Pio. Essas revelações reconhecidas pela autoridade da Igreja não pertencem ao depósito da fé. Elas não querem melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude numa determinada época da história. E assim, meus queridos, realmente nós concluímos mais este artigo que tratou da revelação de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe nossas famílias, nos ilumine, para que possamos acolher a sua revelação no coração e, sobretudo, na vida. Amém.